Então, vamos mentalizar a figura de Jesus Cristo e cada um de nós também a figura daqueles espíritos com os quais temos afinidade e a eles recorremos, em especial nos nossos processos de aprendizado, de experimentação nesta vida terrena e também no contato com planos superiores. Agradecendo pela oportunidade de estarmos retomando os nossos trabalhos, rogando a Deus que ampare e ajude a todos nós, em especial aos nossos colegas a quem tanto prezamos, para que possam, de forma gradativa e de acordo com as suas condições, retomarem também a presença desse grupo de estudos na elaboração deste projeto que está já nos servindo de laboratório de aprendizagem e, acredito eu, nos será muito útil e, independente do tamanho e do quanto conseguirmos construir, nós certamente estaremos deixando algum legado e contribuindo para o progresso de toda a humanidade, no sentido restrito, é claro, daqueles que, por livre, espontânea vontade, se aproximarem e vierem a compor grupos de estudos, participarem de eventos no contexto da Escola da Sabedoria. Que assim seja. Vamos dar início, então, à nossa reunião destinada a compartilhar algumas informações, alguns estudos, né, resultado de estudos que fizemos sobre o que a gente já compreendeu relacionado às 7 artes liberais. Né? Então, eu venho estudando, mas quanto mais estudo, mais sei que não sei, né? Sobre as artes como um todo, né? E também em relação, é claro, à minha parte, que seria destinada à dialética. Eu vou propor a vocês, estão conseguindo visualizar aí? Sim, beleza. Então, eu tenho experimentado na ferramenta Notebook LM a criação de infográficos, e nem sempre sai 100% a escrita, né, as palavras, às vezes se perde um pouquinho, mas hoje eu juntei algumas informações, então eu fiz o que a gente chama de curadoria, e ele gerou, então, esse infográfico, eu acredito que possa nos orientar inicialmente, em relação às 7 artes liberais, né, o Manual da Mente Livre, né, e eu achei, confesso para vocês que não faz muito tempo que caiu a ficha, no sentido de que, através do aprendizado das disciplinas, vamos chamar assim, né, ou das temáticas, das 7 artes, é que a gente conquista a nossa liberdade no sentido mais, mais interessante, eu acho, né, a nossa autonomia, enfim, a nossa capacidade de discernir. E, ao mesmo tempo que percebi isso, eu tomei um choque, assim, de, puxa, mas eu tô mesmo, né, analfabeto, né, eu male aprendi, eu fui tendo noções ou utilizei conhecimentos prévios sobre alguns itens de cada disciplina, né, e isso é assustador, né, pelo menos para mim. Essa condição de saúde que eu tive mesmo, que estourou um disco, deu hérnia. Por quê? Porque pouco eu aprendi
sobre a própria constituição deste corpo que me serve na condição de espírito. E fui tocando a vida meio que naquele estilo do Zeca Pagodinho, né? Vida, né? Deixa a vida me levar e vida leva eu, que não é bonita, assim, é interessante enquanto música, a melodia, talvez, mas não é um princípio interessante. Então, assim, temos ali, então, as duas grandes áreas, né, categorias, o trivium e o quadrivium, que são caminhos, né, para que a gente chegue à sabedoria e se liberte. E aí temos, então, a gramática, a lógica e a retórica, que nos dão a parte de comunicação, né, de compreender os códigos no tempo que cada um está vivendo, de saber mais do que compreender os códigos, do que interpretá-los em busca da verdade, e que estaria dentro da lógica, que é a dialética, né? E a retórica, que eu acho que é o tema de estudo da Tiziane, que é a comunicação, né? Se comunicar, enfim, ser persuasivo e etc. E do outro lado é a relação que a gente precisa, o conhecimento, para entender o mundo, né, na sua transcendência também, com o Criador, com o universo. Então, aí tem ali, mas tudo numa perspectiva muito matemática, né, inclusive da música. Então, aritmética, geometria, música e astronomia. E como estava usando a IA e etc., né, aí botou lá embaixo que o diferencial na era da IA, né, é o mundo tecnológico. Pensamento estruturado e a visão sistêmica são as habilidades humanas mais valiosas. Então, vamos lá. Pensamento estruturado e visão sistêmica. E aí eu me perguntei, né, eu digo, poxa vida, se eu estou me sentindo de fato, né, um analfabeto no sentido, eu acho que a Tiziane vai conseguir ver se eu estou usando esse termo certo ou não. Eu não tenho uma literácia, né, com relação a essas 7, embora talvez tenha a ver com literatura, conhecimento, mas eu realmente não sou um analfabeto zero, sim, mas eu não tenho domínio consciente e pleno, total. E aí eu fiquei pensando, pô, mas que trabalho que a gente vai precisar fazer, de que forma, para nós mesmos, no meu caso, e para outros, né, que vão chegar na nossa escola de sabedoria em diferentes perfis, diferentes graus de escolaridade, de maturidade, né? Estava estudando esses dias a questão, até uns testes de psicólogos, etc., para ir identificando a maturidade das pessoas, que não tem a ver com a idade, tá? Claro que ela se atinge a partir de uma idade, mas não depois de uma maturação até fisiológica, é claro, mas depois depende de vários fatores, né? E fatores assim que não são medidos pela corrente sanguínea, né? São às vezes muito subjetivos. Então acho que nós temos assim, de um lado, uma imensa oportunidade, porque fomos convidados, estamos sendo amparados pela espiritualidade, por bons espíritos, e do outro lado, grandes desafios, não é? Grandes desafios, porque ao liderarmos este projeto, desde a sua concepção, nós vamos ter que, entre aspas, correr atrás da nossa autoformação e, obviamente, contar com o nosso processo colaborativo, né, entre nós, assim, para ajuda, para compartilhamento. E acredito eu e espero, né, que a espiritualidade vai encaminhar no seu tempo, no tempo devido, outros participantes que vão trazer já conhecimentos prévios e vão nos ajudar a, a, a tornar mais didático, uma linguagem mais simples, o entendimento, não é, das disciplinas e principalmente, aí copiando um pouco a Beth, a aplicação delas no cotidiano, no nosso cotidiano, nessa contemporaneidade, no momento que a gente vive. Então é isso. E aí eu vou propor que a gente siga a ordem, né, e cartesiano como também eu sou,
né? Então, nós temos o trivial, e aí teríamos a gramática, que eu acho que estava com a Silvia. Eu falo, então, da lógica, depois a Tiziane, né, da retórica. Aí a aritmética estava com a Soninha, pelo que eu me lembro. A geometria com o especialista, que já temos no grupo aí, o Zé Luiz, né? A música não temos o Camilo, e a astronomia está contigo, Beth? Perfeito. Mas bota em votação, né? Se vocês concordam com essa ordem, para mim ela faz sentido até pelo pouco, pelo muito que eu consegui ler até agora sobre as 7 artes liberais. E também quero ouvi-los um pouquinho para a gente aquecer um pouco e resgatar a partir da minha fala. Ô Luiz, essa preocupação que você comentou aí, puxa vida, quando a gente começa a olhar essas matérias aqui e chega, puxa, eu só sei que nada sei, né? A gente não tem conhecimento, é muito superficial sobre, o meu conhecimento é muito superficial sobre essas coisas. A tal de matemática, então, nossa, eu fugia das aulas mesmo, porque eu estudei escola técnica e lá na Escola Industrial em Franca, justamente numa fase em que a gente tinha a situação do governo militar, Paulo Maluf era o governador do estado, foi na época em que começaram a ocorrer greves de professores, e na escola técnica, como a gente estava se dedicando lá à marcenaria, depois em eletrônica, a gente não teve oportunidade de aprofundar nisso. Parte das matérias comuns na escola técnica eram suprimidas para a gente poder ter carga horária da parte técnica, né? Então, eu tenho assim, o nível de conhecimento de todas essas matérias realmente é bem superficial, e no sentido que você falou, a gente vai naquele jeitão da música aí, deixa a vida me levar. Na verdade, o que acontece é que a gente acaba se dedicando às coisas das quais a gente tem maior necessidade. Então, por exemplo, a parte de informática, quando as empresas começaram a se informatizar, começaram a digitalizar documentos, processos e tal, o conhecimento das pessoas com quem eu trabalhava era também muito superficial, né? Praticamente, aliás, era nenhum. E aí tivemos que aprender, temos que aprender sobre Windows, aprender Excel. Mas para mim, aprender Excel, precisa saber matemática. Puxa vida, aí complicou, mas uma coisa puxa a outra, né? Então, eu sou solidário com você, assim, que talvez parte do tempo que eu desperdiço com outras coisas, poderia ser melhor aproveitado, tendo foco em coisas, né, como essas matérias, em coisas essenciais ou coisas importantes que a gente pode usar no dia a dia, ou mesmo que não use no dia a dia, mas que nos dê base para viver, para tomar atitudes, né? Então, é um desafio muito grande porque tem muita coisa a ser feita. E aí eu, pelo menos para mim, eu vou tentar me policiar e direcionar tempo, né, para aprender. E aqui, para mim, está sendo uma grande oportunidade. Beleza, Zé. Ô, Luiz Fernando, depois eu preciso até ver lá que a Silvia e a Soninha me pediram para ficar somente com uma das matérias aí, porque uma das artes, porque elas estavam com dificuldade, me parece que elas ficaram com a gramática só. Aí depois eu estava até pensando, como o Zé Luiz está bastante adiantado na geometria, pensei até que ele podia pensar em aritmética também, né? Então, eu amei o trabalho dele, sabe? Então, assim, eu acho que ele está nesse caminho aí também, né, Zé? Vamos chamar mais colaboradores. Pode, pode ser.
Mas uma coisa assim, vocês estão falando assim, né? Que, na verdade, todos nós nos sentimos assim, né? Quando nós pegamos tudo isso para ver, eu também me sinto como vocês, né? Porque é tanta coisa que a gente desconhece, e quando a gente começa a mergulhar nesse universo, a gente descobre detalhes que nos levam a outras reflexões muito maiores e mais profundas e nos vai fazendo entender, né? Eu vou sempre assim, como essas matérias sempre fazem parte dos meus interesses, né? Então, eu sempre assim, eu vou pôr nos meus favoritos um monte de matérias, né? Com respeito a essas ciências, né? Que vão aparecendo, tá tudo assim, pulverizado, né? Mas eu vejo justamente isso, né? Que cada vez mais elas nos levam a uma compreensão muito mais ampla de tudo, inclusive o que está acontecendo nesse momento, né? De transformações todas. Então, mas eu ainda me sinto também igualzinho vocês. Não é assim, diferente, não, né? A Catiana falou 2, é 3, é 4, né? Aí, do mesmo jeito. Mas eu acho que isso que é a beleza, né? A beleza é isso, é a humildade, né? De a gente falar assim, ó, não sei, eu vou aprender. Bom, eu sou professora, sou pedagoga, mas eu não gosto de ensinar matemática. Então, assim, eu tenho dificuldade e eu não gosto mesmo. Não gosto de matemática, meus alunos sabem, e eu sou muito sincera com eles. Eu falo, vocês sabem que a Miss ou não gosta de matemática, mas eu estudei e estou aqui para ensinar. Tem coisas que vocês não vão gostar na escola, mas tem que aprender, tem que estudar. Tem coisas que vocês vão gostar. Então, eu sempre tento trazer para eles, que são pequenos, que não tem problema se você não gostar de uma matéria. Não tem problema. O problema é você não se esforçar para aprender pelo menos um pouco, né? Eu sempre falo para eles isso. E aí quando eu estou dando aula de matemática, aí eu falo, olha, essa matéria hoje é complicada. Aí eu falo assim, mas a gente vai aprender. Aí eles falam, Miss, é porque você não gosta de matemática, mas você estudou muito para ensinar hoje para a gente. Eu falei, exatamente. Então, eu acho importante trazer essa questão do que trazer a obrigação de gostar de tudo, porque quando a gente não gosta de alguma coisa, a gente dificilmente vai aprender mesmo. A gente vai reter ali informações, memorizar algumas coisas, mas a gente não vai se apaixonar por aquilo. Então, eu posso falar por mim, eu sou apaixonada por dialética, retórica, amo astronomia também, não tenho muito conhecimento, mas geometria, aritmética e matemática, não gosto, mas procuro entender pelo menos um pouco. Então, eu sou do time do José aí, estou do time do Zé. Muito bem, gente. Eu comentava com a minha filha quando estava na escola, hoje ela está com 25 anos, quando estava no colégio e tal, tem essa dificuldade com matemática também, eu comentava, seja amigo da matemática, procure ser amigo. A gente olha já com eu olho com um certo preconceito, esse negócio é complicado, é difícil. Então eu falava, procure ser amigo, porque isso daí vai fazer uma diferença enorme na sua vida com relação às suas situações cotidianas e também, quando você for prestar um concurso, você vai disputar com uma quantidade enorme de pessoas, se você errar uma questão, você vai cair lá para baixo já. Então, tentava incentivar desse jeito, procure ser amigo, porque não é fácil. Vamos lá, Luiz. Tiziane, já que você comentou, né, do seu prazer e conhecimento sobre essa parte, então, do Trivium, né, vamos fazer aqui um exercício de curadoria com você e com a Beth. Tá? A Beth vai pegar o Quadrivium. Eu quero que vocês façam a leitura dessas duas definições que tem abaixo, né? O Trivium, o código do pensamento, e o Quadrivium, o código do universo. E vejam se está coerente, se quiserem comentar ou discordar, enfim. Porque nesses tempos de IA generativa, que fala, gera, inclusive, cada vez mais de forma multimodal, texto, imagem, vídeo, áudio, o grande
O grande desafio é o que a gente pode chamar de curadoria, né? E aquilo que o Mário Sérgio Cortella também, num livro, que até eu tenho ele aqui, né? A Era da Curadoria, o que importa é saber o que importa. Então, nessa overdose informacional, que cada vez a gente está mais submetido, eu vou sempre desafiá-los para a gente já ir montando uma biblioteca com conteúdos que tenham, pelo menos, a nossa curadoria. Pode até ter algum déficit, algum erro. Então, vamos lá, Tiziane, com você aí, essa definição, ou função, né, do trivium. Quer que eu Você aumente quer um que eu pouco leia? mais? Quer que eu Eu aumente? leio em voz alta? Não, eu Pode ser. consigo Ah, enxergar. Uhum. Então, o trivium é o código do pensamento, ele une a gramática, que é a estrutura, a lógica, que é a coerência, e a retórica, que é a persuasão, para construir e expressar ideias com clareza. Então, acho que é a questão de você aprender a pensar e se comunicar, né? Você aprender a organizar seus pensamentos e como que você vai se comunicar depois. O que hoje em dia tem um déficit enorme no mundo inteiro, principalmente dessa nova geração, que é a falta de comunicação, de saber se comunicar. E, infelizmente, adultos hoje em dia não têm paciência e também não têm aquele conhecimento, que é o que a gente estava falando há alguns minutos atrás, que seria a falta de conhecimento de você ir lá e ensinar esses jovens a se comunicarem. Porque quando você vai se comunicar, você também vai colocar junto ali sentimentos. Se você não consegue alinhar esses sentimentos na hora de se comunicar, não vai haver ali uma conversa saudável, seja dentro da escola, seja no trabalho, seja dentro da família. Eu acho que esses três, eu acredito que antigamente, também na era medieval, eu acho que funcionava um pouco mais, porque não tinha inteligência artificial, eu vou trazer dessa forma, e também o fato das famílias que tinham mais condições financeiras tinham mais possibilidade de estudo, né? Não que as famílias mais pobres naquela época não tivessem a capacidade, mas eles não tinham acesso, principalmente depois que veio a Igreja Católica Romana, que tirou todo esse acesso dessas famílias, né? Mas eu acho que hoje em dia há um déficit muito grande dessas três aí. perfeito. Zé, Quando você está comentando aí sobre a organização do pensamento, né, e a retórica, que é essa persuasão, usar a lógica e a retórica, eu volto na questão da matemática aí. Minha filha, por exemplo, professor de matemática dela, nota 10, cara, um crânio, sabia de tudo mesmo, mas ele não sabia motivar, ele não sabia levar os alunos a se interessarem pelo assunto. É ali na marra, ó, isso aqui está aqui, tal. É um negócio muito rígido, né? Não tem um jogo de cintura. Matemática é exatas. Então é assim e pronto, acabou. Está aqui a fórmula, se virem nos 30, né? Memorizem, aprendam a fazer. Então, para ver como isso é importante, né, na vida das pessoas. E esse professor, como tem muito conhecimento, ele é muito, ele é muito conceituado. Não, esse cara aí é bom. Mas não haviam várias reclamações nesse sentido, reclamações infelizmente veladas, assim. Às vezes as pessoas eu me incluo nisso, né? Não se dispunham a um desgaste de levar esse assunto. Cara, você é nota 10 de matemática, mas precisa melhorar, precisa motivar os alunos, precisa buscar, gerar interesse neles para que eles venham aprender com alegria, né, achando um negócio interessante. Então, mostra aí a importância de ter esse conhecimento aqui, né? Beth, faça a curadoria, então, do quadrível, aí nos diga se você concorda, discorda, complementa o que está ali exposto. Porque eu achei, assim, bacana que você colocou, né, que o trivium é o código do pensamento, né?
Você não usou uma coisa assim, física, para definir o trivium, mas você usou o código do pensamento. E aí a Tiziane trouxe essa estruturação, né? Que realmente, assim, quando você tem o pensamento e como ele se estrutura a partir de instrumentação para comunicação, né? E o quadrivium, o código do universo, eu achei isso aqui, assim, muito próprio, porque realmente ele abre toda a nossa questão, ele não é ele traz para a gente realmente essas ciências, né, elas não são da Terra, simplesmente, né, a funcionalidade do todo, você não circunscreve. E realmente é isso, né, para entender atualmente as leis que regem o mundo físico, porque a nossa condição humana não nos permite ainda observar fora do físico concreto. Mas, à medida que nós formos andando um pouco mais à frente, nós vamos ver que essas mesmas ciências, elas regem também o mundo extrafísico. E por isso que eles falam entre si, né? Então, quando nós falamos assim, nós temos aí, o Zé trouxe, eu achei maravilhoso a forma como que ele trouxe, que ele fez um link, né, com esse sagrado da geometria, e que realmente é isso, né, se nós temos essas ciências que regem o mundo físico, é observável, e ele é do universo, ele rege um outro, ele rege o todo, e o universo, ele é também o extrafísico, e esses dois se falam, e se comunicam, esses dois trabalham em conjunto por essas mesmas ciências, né? Então, depois nós vamos caminhar, a hora que a gente der uns passos mais à frente, nós vamos sair do físico e entender essa relação e essa comunicação entre esses dois extremos. Seu microfone está Fechado. desligado. Eu acho que talvez eu vou ter que fechar aqui, porque, por incrível que pareça, sábado de tarde, eu moro numa avenida que é extremo da cidade para sair para outra, né? Mas sábado o negócio é muito parado, mas hoje, não sei se é por causa do carnaval, isso aqui tá aqui. Mas não Ô, está Luiz Fernando, atrapalhando, não, Luiz. não Não está está o chegando o microfone. não. Ah, bom, então. Tá. Não, mas é que há pouco. Mas se vocês sentirem que tá poluindo muito, eu fecho aqui. E o tornado passou perto da sua casa? Passou perto, vento muito Ah, forte que derrubou os postes grandes de energia. Mas vamos lá então. Eu assim, ó, eu não preparei nada muito complexo, até porque eu estou confuso às vezes pela questão da dualidade dialética lógica, né? A lógica, de certa forma, a lógica que eu aprendi, ela tem operadores booleanos, e, or, não, sim, né? Então, isso, claro, que faz sentido quando a gente analisa, então, uma mensagem, um texto, uma frase, uma resposta, uma afirmativa ou uma negativa, uma promessa, né? Uma vez que a gente também já detenha conhecimento da linguagem, né? E aí a nossa língua em especial tem todas as suas nuances, todas as suas regras, né, gramaticais, etc. Então vejam que para chegar no quadrivium, nós precisamos ter essa base do trivium bem organizada, principalmente na questão da gramática e da dialética, né? Ou da lógica, de como nós vamos organizar o nosso pensamento. E depois a retórica para poder também nos comunicarmos, né? Então essa passagem ou essa fundamentação, ela para mim é pré-requisito essencial
sem o qual, acredito, a gente não consiga também avançar muito do outro lado, nas ciências matemáticas ali. Então, eu vou aqui usar um mapa mental que foi construído, até para vocês entenderem, né? É, o meu trabalho com a IA sempre passa por uma pesquisa, então eu busco, interajo, vou conversando sobre um assunto, eu sempre que posso valido as fontes que a IA usou para me dar aquelas respostas. Então, às vezes, tenho leituras exaustivas a fazer, às vezes nem tanto, porque já vem de fontes que eu conheço e etc. E recentemente eu descobri, né, que se eu colocar para a ferramenta que eu estou usando autores que eu tenho livros, por exemplo, eu tenho aqui um livro sobre dados contados com uma história, né, para não ser aquela coisa, o gráfico seco, a tabela, cheia de números, não. Tu cria uma história, porque aí o adulto, principalmente, tu engaja. Aí eu boto lá os autores e a partir dali é impressionante. E é terrível até, eu acho, para os autores. Porque a IA começa a utilizar os pressupostos, os princípios que os autores colocaram em suas obras. E aí segue interagindo e criando coisas, respeitando esse conhecimento, ou seguindo esse conhecimento, e aí é plágio, né? Não deixa de ser plágio, né? Então, foi uma descoberta interessante, mas, ao mesmo tempo, preocupante, né? Com relação aos direitos intelectuais. Mas vamos lá. A dialética, então, uma definição e propósito. É como se fosse uma academia no sentido de escolaridade, né, de conhecimento, mas também de robustez, de força. Então, é uma academia para o cérebro. É um filtro, ou nos dá a capacidade de filtrarmos fake news, né? Aí vamos colocar aqui qualquer mensagem que a gente receba, qualquer informação que não necessariamente condiz ou tenha validade, né? Ela até pode, numa perspectiva mais de emoção, nos engajar, nos capturar, mas se a gente for aplicar esse filtro, se a gente for usar, então, a lógica, né, nesse processo dialético aí da interação mental e rigorosa com o que está chegando até nós de informação, a gente pode derrubar aquela tese, né? É a busca pela verdade, então não é por, mesmo que a Beth, uma pessoa que eu prezo, né, em quem eu acredito, uma pessoa que eu valorizo o seu conhecimento, enfim, mas eu sempre, eu acho que meu pai tinha um ditado que a mãe dele dizia para ele: confia sempre desconfiando, né? Então, eu sempre posso aplicar, mesmo em algo que a Beth me diga, com toda essa credibilidade de fonte, aplicar, estar atento e estar sempre nesse processo dialético aqui para validar as informações. Por quê? Porque a Beth pode ter passado por um momento em que ela traz uma verdade que ainda não é bem, embora não exista só uma verdade, mas algo que possa ter os seus percalços lá quando verificado. E é a organização lógica do pensamento. Então, nesse momento que vivemos, de muito artefato e muitos eventos externos tentando capturar nossa atenção, né, e nos poluindo a mente, nos sobrecarregando, então é uma ferramenta ou uma estratégia, ou um conhecimento, uma disciplina e muito interessante para a gente poder organizar todo esse caos informacional que chega até nós. É obviamente que faz parte, então, das artes liberais, nessas perspectivas aqui, ferramenta de investigação, questionar as informações, né, o questionamento, e comparação de ideias, porque às vezes eu tenho, então, vamos levar para a questão política, mas não na questão de politicagem, né?
mas a política. Então, às vezes, eu tenho a extrema-direita e a extrema-esquerda. E aí, cada um com a sua verdade. E aí eu posso comparar a partir de uma perspectiva com a outra e ver o quanto. Nos extremos, sempre a gente poderá ter problemas, a gente sabe disso, né? Então, aí, talvez, ali, a aproximação entre as duas e o comparativo vai me deixar com algo mais valioso. Então, eu estou sempre nesse processo de investigar, questionar e comparar ideias. A aplicação prática seria utilizando essas 3 fases, né? Então, eu tenho uma tese, né? Então, uma afirmação inicial, uma promessa, por exemplo, de um candidato, né? E aí, por exemplo, um candidato à presidência da República pode dizer o seguinte: eu vou diminuir impostos no meu mandato e vou aumentar os investimentos na área da educação, saúde, aqueles chavões lá, né? Que eles falam sem, às vezes, nem saber direito o que é, outros falam até com sabedoria. Bom, então tá, eu estou ali na emoção, aquele é o meu candidato, ele é ideologicamente o que eu acredito, bastou para mim, então. Então tá, esse vai fazer. Não, né? Porque aí tem uma coisa que não está fechando, não é? Se ele vai reduzir receita e vai aumentar a despesa, de onde que ele vai tirar para dar conta disso na concretude da sua ideia, não é? Então, aí eu começo a refletir e vejo que aquilo pode ser apenas uma... E aí, claro, eu vou ter que ter, por exemplo, que a gente não tem acesso, e quando tem acesso, eu fiquei horrorizado quando eu me detive a estudar um pouco os planos de campanha, planos de governo dos prefeitos, não é? Olha, os documentos mal elaborados, uma coisa assim, só lista de itens, o mesmo de sempre. E aí eu fiquei pensando, não, mas a nossa justiça eleitoral ainda está muito atrasada. Para um pouquinho, sistematiza, cria um template, define as premissas, os requisitos, e diz o seguinte: olha, todos que querem ser candidatos têm que apresentar neste formato. E hoje, com toda essa tecnologia, perfeito. Então tá, cadastra lá, segue um formato, todos estão lá. Depois é fácil, tá lá, tá um banco de dados. População, vamos lá fazer o checklist mensal, ou semestral, ou anual, se de fato... Vereadores, né? Enfim, então, a gente acaba, né, aplicando essas 3 fases, a partir, então, dessa disciplina, né, de dialética, tese, antítese e a síntese, a gente pode chegar, então, numa visão mais clara da realidade e superar esse marketing, que não é só na política, não é? Eu li certa vez que a questão do marketing na política, o marketing social, o marketing manipulativo, ele fez escola principalmente a partir dos ensinamentos de Freud, mas na figura de um irmão dele, um parente dele, agora não lembro exatamente o que o sujeito era, né? E aí nos Estados Unidos ele ganhou muito dinheiro, etc., já lá nos idos passados, né, com relação ao marketing. E eu acho que o marketing como outras áreas de conhecimento, algo extremamente interessante e perigoso e atualmente maléfico, né? Dificilmente eu consigo associar marketing a algo bom, por enquanto, né? Porque os marqueteiros, eles são trapaceiros, né? E eles mexem com o que a gente tem de mais profundo, que é a nossa mente, não é? Que é os nossos desejos, as nossas angústias, as nossas necessidades. Então, gente, em linhas gerais, assim, não me desculpando, mas entendendo que
o que consegui fazer é o básico do básico, né? Eu até fiz aqui alguns slides, mas eu não vou, talvez só comentar um ou outro aqui, mas depois eu vou me preparar melhor para narrá-los, assim, numa apresentação pequena em vídeo, mas eles ficam sempre bem ilustrados. E aí eu quero abrir um parênteses e, e dizer que o Zé mandou os slides e fez lá, né, com a seu estilo de fazer slides, etc. E eu aqui, me metendo de pato a ganso, né, lembrei de um chefe meu que, quando a gente trabalhava, encerrava de madrugada o trabalho, ele ia embora, e eu era ali o assessor, e ele dizia, ó, agora dá um toque feminino. E não é nenhuma pejoração também ao lado feminino, as mulheres, é que as mulheres são organizadas, então é uma virtude das mulheres, né? E eu tinha que organizar, a gente trabalhava com muito papel, e aí eu lembrei daquilo, e disse, ah, Zé, vou dar um toque feminino nos teus slides, no sentido de só enfeitá-los, não com a minha capacidade, mas com a capacidade da inteligência artificial, que gerou uma outra versão. Eu gostei particularmente, mas eu não sou, né? Eu tenho lá o meu lado IA muito forte. Mas aí, Zé, eu fecho parênteses, te pedindo desculpas aí se eu me intrometi de forma indevida no teu trabalho, mas a intenção não foi sobrepor a IA ao trabalho, porque o que tem de valor ali a IA não fez, que foi a tua curadoria, a tua organização das ideias. Bom, mas aí, gente, vamos lá então. Ó. Aqui está. E aqui, Tiziane, ó, uma visão ilustrada bem interessante. Ó. A gramática equivale aos tijolos de uma construção, a lógica dialética ao cimento que junta de forma ordenada toda esses artefatos construtivos, e a retórica, que é o que você vai nos apresentar, aí então da estética, da arquitetura, né? Torna aquilo acessível, ocupável, prazeroso. Né? Então, gente, eu confesso para vocês que é maravilhoso, mas ao mesmo tempo, por que eu não soube disso antes, quando eu tinha lá meus 8 anos, que estava depois os 14, os 16, os 30, e agora, burro velho, como se diz, aos 62, quase 63, essas coisas estão me dando assim, na cara, né? Mas vamos lá. Então, depois, Beth, aí, já que é mais o teu lado aí, né, o partido que você defende, por enquanto, que é o lado do quadrível, a questão da aritmética, a geometria e astronomia, né? Essa visão sistêmica é o antídoto contra a visão fragmentada do mundo moderno, que moderno não é agora, é moderno já de muitas décadas aí, para não dizer certo. Vamos lá aqui. Essa aqui achei legal também, né? Um filtro mental de fake news. Então a gente joga tudo que chega nessas peneiras com vários níveis, e aí no final a gente consegue extrair ouro, né? Que é a verdade, né? Esse processo, então, da tese, né? Alguém afirma, ou eu mesmo me afirmo algo, pensando, aí eu vou para o conflito, para o teste, vou validar aquilo. Claro que eu preciso ter conhecimento, né? Numa frase, por exemplo, eu preciso entender o que é sujeito, o que é preposição, o que é predicado. Ou seja, tem que ter todo esse conhecimento da língua que a gente nem sempre possui, a ponto de fazer uma análise, quase que uma análise de discurso, olhando, inclusive, a utilização. Porque se alguém que já não constrói, ou já inicia construindo de forma muito, muito comprometedora uma frase, uma sentença, já é de se desconfiar da capacidade cognitiva, intelectual daquela pessoa. Então, já por aí já é um primeiro filtro. E aí, então, depois a síntese, né, que é a conclusão superior, enfim. Então, aqui é a ideia, né, do político, né, vou reduzir os impostos ao mesmo tempo, dobrar o investimento em saúde e segurança. E aí cai por água abaixo, né, essa falácia marqueteira, e não dá para cair nessa. Então, percebam vocês, né, que de espectador a gente tem que assumir uma postura de investigador.
e o quanto seria, de fato, relevante e transformador se a população que vota pudesse estar já com um exercício mínimo dessas 7 artes liberais, mas olha bem, 2 delas até aqui, a gramática e a dialética. Não precisamos nem enveredar lá. Claro que vai fazer diferença, a visão sistêmica do todo, etc., as 7 artes. Não é à toa que elas foram concebidas. Bom, mas é isso, gente. Então, para finalizar, né, esse slide aí que fala por si só, né, e eu quero agradecer, então, a atenção de vocês e me coloco à disposição, caso queiram debater alguma coisa aqui. Coisa também é uma expressão de quem tem pouco vocabulário. Caso queiram debater algo, ou, né, com base no que foi apresentado, compartilhado com vocês. Ô, Luiz Fernando, eu tinha visto só naquela apresentação anterior, só que tinha um último item lá que você não falou dele. Aqui tem, tinha um embaixozinho ali, de tudo. Eu não me lembro de ter visto algo aqui. Você diz nesse mapa mental? Nesse aqui que você tinha apresentado, tinha um último itemzinho lá, mas não é relevante, tá? Não, aqui eu abri ele todo. Deixa eu abrir aqui, eu repasso agora. E como ele, tanto o mapa mental como, como os slides, né? E depois tem também aqui um infográfico. Eles usaram, na verdade, para vocês até entender aqui, nessa ferramenta eu tenho fontes de informação, então eu usei outras ferramentas e trouxe para cá pequenos textos sobre as 7 artes liberais, contextualizando, descrevendo cada uma, depois algo mais específico sobre a dialética, e essas 2 fontes foram suficientes para eu ter esse resumo e depois construir aqui 2 mapas, 2 infográficos, né, um geral e outro que eu nem cheguei a usar, da peneira, etc., com uma sequência aqui, né, a tese, a síntese, a antítese, né, com toda essa riqueza que eu entendo, embora esse aqui vá um pouco poluído, mas com toda essa riqueza de analogia, né, que nos facilita, pelo menos para mim, o aprendizado. Mas sigo à disposição. Isso, o que eu queria dizer, na verdade, assim, outro dia eu estava perguntando, né, e era a dúvida de todos, quando nós vamos lançar em abril, de que ponto que nós partimos? Você colocou aí agora. Nós partimos desse ponto. Todo esse material, ele precisa já começar a ser organizado em sequência. Por quê? Para a gente começar a gerar um trabalho de grupo, de discussões, precisa partir disso aqui. Do que você fez. Então, você monta um esquema, porque quando você trouxe esse material para a gente, na verdade, você colocou a estruturação do pensamento, como ele se organiza. E ao se organizar, para que rumo que a gente está olhando. Então, são questões, desde a primeira que você colocou, até o mapa mental, até, né, esse outro que você colocou para a gente. Então, esses materiais é que vão ser para começar, eu vou falar assim, olha, os grupos, né, online de discussões. É colocar, para engrenar, porque você só começa a falar de uma arte quando você ingressa dessa forma que você fez para dizer o que onde ela funciona, como ela funciona em nós. E quando você colocou essa questão da pergunta, do questionamento, você deu o exemplo do político, se nós olharmos ao longo da história nossa, não é só o político, mas todos aqueles que ocuparam situações de poder. Então, o que eles detiveram? Detiveram consigo conhecimento, como a Tice falou. Então, a eles era dado um pouco mais de conhecimento, talvez não, né?
Não sei como é que lá bem no passado como é que era, mas a gente pega um pouco mais dentro aí de 3.000 anos, 3.500 anos para cá. Então, nós tínhamos ali a mesma coisa, o mesmo pensamento. Então, o que é? Aqueles que dominam, né, eles dominam por quê? Você disse agora há pouco, se eu conhecesse isso aos meus 8 anos, meus 14, mas não estaríamos maduros também para entender isso. Então, a gente está entendendo dentro do momento certo. Então, aquelas pessoas lá atrás, por que elas não pensavam também, elas eram dirigidas? E o que é, assim, eu vou sempre falando, por que o papel desses que fizeram a gente pensar, que trouxeram o papel de nos fazer pensar. Então, o que você fez agora? Você fez um resumo disso aí. Então, acho que, por exemplo, nós vamos lançar a escola. Como que nós vamos começar? Nos primeiros grupos, com esse material que você apresentou para fazer raciocinar o porquê que nós estamos falando disso aqui, entende? Não sei se eu fui clara no que eu estou querendo dizer. Esse aqui é o material de início que você está Não, fazendo aí. pelo que eu entendi, assim, claro que ele é base, versão beta, né, 00005, mas eu entendi, a gente precisa ter um material objetivo, conceitual, didático, no sentido assim, que ilustrado, né, para fazer essa introdução. Isso, é isso aí. Tá, perfeito. Tá? Eu vou tentar me dedicar a isso nas próximas, né, seguintes sequências, assim, no tempo que for possível, e vou compartilhando com vocês, com todos do grupo. E aí, porque aí depois a gente deixa de uso geral. Bom, aqui, né, a Tiziane vai dar uma oficina sobre a parte lá da educação, dos relacionamentos, família, importância, enfim, né? Tudo bem, mas ela vai fazer um preview no início do grupo, por que nós estamos tratando. E aí, claro, a gente sempre vai tentar, dentro do possível, criar como metodologia de ensino-aprendizagem os pressupostos cognitivos ou de processamento de informação e etc., que tem já intrinsecamente nessas 7 artes liberais, principalmente nessas 3 que tem a ver com a comunicação, com a nossa capacidade de nos comunicarmos. Então tá, perfeito, gente. Mais alguém? Algum outro comentário? Pode malhar o Judas aí, gente. Tranquilo? Então vamos lá. Cristiane, eu vou parar aqui e aí você pode compartilhar a tua, que é em relação à terceira disciplina, né? Das 7 artes liberais. Eu não me lembro como que compartilha usando Você tem aí na barra inferior, aí junto das 3 pontinhos, né? Não, você tem Não. do lado da câmera uma seta, um computadorzinho e uma seta, bem no meio, assim, entre a carinha rindo. Ah, vi. Isso. Que você usa o Zoom? Eu uso o Zoom. O Zoom é uma ferramenta imperialista, né, que está entregando para a equipe do Trump tudo que se fala no mundo dos usuários do Zoom. Não, brincadeira, não é teoria da conspiração. Então, vamos lá. Bom, eu vou ser breve, tá? E aí, se vocês tiverem perguntas, podem ficar à vontade. Bom, então hoje a gente vai começar a falar sobre a retórica, fundamentos teóricos, históricos e algumas explicações sociais e análise crítica do discurso político. O que a gente vai aprender hoje, né? Quais são os objetivos, né? A gente vai compreender a retórica como campo teórico e prático discutivo, a gente vai identificar ali também alguns pilares clássicos,
que são etos, patos, logos e kairos. A gente vai relacionar a retórica clássica às abordagens contemporâneas do discurso, e a gente vai analisar também alguns discursos a partir de categorias retóricas. Então, se preparem aí, porque eu vou fazer perguntas, como uma boa professora. Betinha, você pode ler para a gente, por favor? O que está nesse quadro? Mas a retórica é útil porque a verdade e a justiça são, por natureza, mais fortes que os seus comentários. Isso, acho que a gente Contrários, perdão, contrários, Isso. Aristóteles. Acho que a gente não poderia começar sem antes ler essa frase, né? Que a retórica ela é útil porque a verdade e a justiça são, por natureza, mais fortes que os seus contrários. O que, infelizmente, de anos para cá, muitas pessoas têm usado a retórica da sua forma contrária. O que caracteriza um discurso persuasivo? E a retórica é apenas manipulação ou ferramenta legítima de argumentação? E de que forma a linguagem influencia decisões políticas, sociais e históricas? Então, eu quero que a gente pare uns minutos para pensar sobre essas perguntas, né? Por que o discurso persuasivo é importante? Né? Ele é apenas manipulação? Porque, infelizmente, muitas pessoas hoje em dia estão usando essa retórica como apenas uma questão de manipulação, e nem sempre é assim. A gente pode usar a retórica para poder ensinar de uma forma saudável, não apenas com a manipulação. E hoje a gente vê muito isso na política, como o Luiz falou na apresentação dele. E a gente também vai ver algumas mudanças na linguagem também que aconteceram ao longo da história, principalmente com a entrada aí da internet, das redes sociais. Sim? Não, perdão, achei que era para tentar responder ali as questões. Não, pode seguir, pode seguir. Então, eu gostaria, mas é que eu não sei até quanto tempo que a gente tem, então eu não quero estender muito, não sei. Mas a intenção era essa. Mas a gente pode, assim, a gente pode avançar nesse método interativo, e aí, claro, não precisa esgotar todos agora, se não for atrapalhar a tua Então tá. apresentação. Então Eu acho tá que é bom. rico eu gosto, né? Eu gosto disso, da interação, né? Uhum. Então, o que caracteriza um discurso persuasivo? Bom, vou compartilhar o que me ocorreu ao tentar responder essa primeira pergunta, né? Uhum. Primeiro, eu já me dei conta, assim, eu gosto muito de decompor as frases, aí eu digo, tá, mas qual é o conceito que eu tenho, de persuasão, né? Mas vamos lá. Então, o que caracteriza um discurso, uma fala, né? Uma manifestação persuasiva? A tentativa ou o alcance de fazer com que o outro, ou os outros, se movimentem ou façam adesão a uma ideia, né? Uhum. Basicamente isso. Pode ser só a tentativa ou, de fato, se tornou persuasivo. Então, conquistou, trouxe para junto da sua ideia, da sua verdade ou da sua mentira um outro, né? Ou outras pessoas, enfim. Isso. Alguém gostaria de comentar as outras duas perguntas? Se a retórica é apenas manipulação. Olha a palavra, apenas, né? É importante essa palavra ali no meio. Ela é apenas manipulação ou ela é argumentação? Só a questão de legítima ali, que eu entendo que ela é uma ferramenta de manipulação, de argumentação, sim, é verdade, mas quando levado para... É que a gente não pode dizer que isso só é levado para o lado ruim. Ela pode ser levado para o lado bom também. Por exemplo, motivar alguém a fazer alguma coisa. E aí, no exemplo que eu vou citar, tem o lado bom e o lado ruim. Motivar alguém a tomar vacina. Eu estou usando, isso é para o bem da pessoa, para o bem de todos e tal. E tem gente que usa essa retórica para o lado negativo, né? Cria um monte de argumentos ali e leva a falar, não faça isso, que isso não vai ser bom para você, né? Então, ela é uma ferramenta de
argumentar, para mim, é uma ferramenta de argumentação. Como eu tenho um lado muito técnico, essa questão de discurso persuasivo, quando eu tenho que apresentar alguma coisa, eu procuro me basear em dados. E eu acho que deveria ser assim para tudo que é apresentado para a gente, né? Nem Que é o sempre acontece, logos. mas... Então, você usa mais o logos ali, né? Que são os dados, para ter a credibilidade ali, para que a pessoa fale, não, a ciência, né? Vamos colocar assim, a ciência. Alguém mais As gostaria de evidências, comentar? as evidências, né? As evidências. Posso seguir? Então, vamos lá. Ô, Tiziane, eu assim, estava pensando aqui, né, de acordo com o que se falou, que vai depender muito da intenção de quem está dirigindo essa retórica, né, o que ela quer alcançar. Então, ela pode realmente, às vezes, ser um processo de manipulação, mas não ser ruim, né, realmente. Mas ela também, ela é realmente uma ferramenta legítima de argumentação, porque para você poder entender o que você quer alcançar, porque às vezes eu falo para o pessoal assim, olha, você pode realizar um diálogo dirigido. O que é o diálogo dirigido? Você sabe aonde você quer chegar, por exemplo, com o aluno, né? Você quer chegar a que ele pense, que ele reflita. Então, você sabe, você tem um ponto lá na frente, você pode ir dirigindo para que ele chegue até lá e compreenda aquilo. É uma manipulação, mas é uma manipulação que você sabe que vai resultar numa coisa melhor. Mas também pode ser a manipulação, como o Zé disse, né? Você sabe onde que você quer chegar também, mas de acordo com interesses pessoais. Então, para isso, você precisa realmente, como você disse agora, acho que o senhor não disse, você, naquela parte que ele apresentou, você precisa entender quais os interesses, quais os gostos, qual as expectativas que o outro tem, para você chegar até lá. Então, ela pode ser isso, uma coisa boa, dirigida, mas pode ser uma coisa ruim, mas é legítima para argumentação, realmente, né? Isso. Eu diria que num iceberg, por exemplo, a retórica estaria na superfície e abaixo estaria a dialética, né? Então, é bonito, é maravilhoso, você fala, mas o que está por trás, né? Qual que é o objetivo final, né? Bom, vou ser bem breve aqui. Então, a definição de retórica, ela pode ser definida aí como arte e a teoria de persuasão, por meio da linguagem, principalmente, né? E, segundo Aristóteles, ela trata-se da capacidade de identificar em cada situação os meios disponíveis de persuasão também, e ela não se limita apenas ao discurso político, isso que é importante, porque a gente usa num contexto diário, a gente usa no nosso trabalho, a gente usa na escola, a gente também vê isso na religião, em várias religiões. A gente vê também dentro de casa a retórica do pai, da mãe, de repente, não permitir que o filho saia, né, vá para uma festa. Então, não é apenas político, mas a gente vê aí numa questão de atitudes, de comportamentos, durante toda a nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, não somente no questão política. Por isso que é importante a gente trazer essa questão da retórica para as pessoas, não de uma forma que é distante da realidade delas, né? Porque todo mundo hoje em dia usa retórica, não apenas políticos ou pessoas que estão no poder. E a origem da retórica, ela vem da Grécia Antiga, ali, principalmente das assembleias democráticas e dos tribunais, ali como sofistas, como Georges e Protágoras também, que destacaram o poder da linguagem, tá? Enquanto o campo do conhecimento. Então, uma vez que você tem um conhecimento amplo, você vai passar esse conhecimento para outras pessoas, você vai usar a linguagem. E em Roma, os pensadores também como Cícero e Quintiliano, eles trouxeram a aplicação à formação oral do ideal, ao longo da Idade Média também do Renascimento, então ela vem aí todo num contexto histórico e ela tornou-se base ali da educação clássica, por isso que eu falei no começo que apenas aquelas famílias que tinham mais posses tinham acesso a essa educação, enquanto as pequenas massas não tinham acesso ou muito pouco.
3 pilares aí da retórica, né? Que são os mais importantes. A gente tem aí, definido por Aristóteles, o ethos, que é relacionado à credibilidade, autoridade moral no caráter do orador, o pathos, que é associado à emoção, valores e sentimentos, normalmente quando um orador vem trazendo ali, contando uma história, ou normalmente, às vezes, a sua própria história. E o logos, que é o fundamento da lógica, que é na argumentação racional e o uso de evidências. Eu fiz algumas anotações também que o ethos, ele vai trazer a credibilidade ali para o orador. Então, ele vai fazer a oratória dele baseado em experiência, autoridade, ética e a reputação boa. O logos ali, ele vai trazer a questão da lógica, dos dados, da razão, que é como o José estava falando, que vai trazer os dados ali, estatísticas, causa e efeito, normalmente vai trazer coisas visuais para convencer aquela pessoa sobre aquele assunto que o orador está trazendo. Isso, muitas vezes, na política, é usado também em escolas, na religião, e a gente tem que tomar cuidado quando usam aí a fake news, né? É nessa questão que vem ali o fake news, né? Que são coisas criadas para poder convencer as pessoas a acreditarem naquela ideia. O pathos, que na minha opinião, eu acho que é uma das oratórias mais bonitas, é quando o orador traz a questão de passar sentimentos para as pessoas que estão ouvindo. Então, vai ter uma relação aí ao discurso, provocando aí uma compaixão, medo, esperança, indignação, amor e orgulho também. Tá? Então, normalmente, quem usa o pathos numa oratória, ele sempre vai começar com uma história. Por exemplo, quando eu era criança, eu costumava viver num lugar onde não tinha muito acesso, os meus pais não tinham condições, mas eu estudei muito e hoje sou um grande médico, então vai trazer aquela sensação de despertar nas pessoas, às vezes, uma esperança, olha, você também pode conseguir. Eu acho que é uma das oratórias que eu mais gosto, pessoalmente falando. Trouxe aqui também alguns exemplos, tá, de ethos. Vou trazer um exemplo para cada um. Primeiro que eu trouxe aí a credibilidade do orador, eu trouxe aí o Nelson Mandela. Um dos discursos que ele faz, ele se refere-se à imagem do que o orador constrói de si mesmo perante ao público, tá? Então, os discursos políticos, por exemplo, frequentemente eles recorrem à trajetória pessoal para estabelecer confiança. O Nelson Mandela, por exemplo, quando ele afirmou que dedicou a vida à luta contra o apartheid, ele fortaleceu ali a autoridade moral e legítima do discurso, ou seja, ele trouxe aquele discurso para o público dele, para as pessoas que passaram pela mesma dificuldade que ele passou. Então, legitima aí a parte ética ali, o comprometimento daquele orador com a pessoa, as pessoas, o público que está ouvindo o discurso. Depois eu trouxe pathos aí, esse cara maravilhoso, que é o Martin Luther King. Inclusive, essa região que eu estou aqui é uma região que foi muito ajudada pela questão da luta do Martin Luther King, que ele usava o pathos, que é esse o meu favorito, que envolve ali estratégias que despertam a emoção, como esperança, medo, empatia, e no discurso dele, I Have a Dream, eu tenho um sonho, ele utiliza imagens simbólicas, né, junto com a linguagem emocional para sensibilizar ali, mobilizar os sentimentos coletivos. Então, ele repete várias vezes no discurso dele. Eu tenho o sonho de que todas as crianças vão poder ir à escola. Eu tenho o sonho de que todo cidadão negro, essa é a fala dele, tenha acesso à educação e ao trabalho. Então, são frases que começam com a mesma gramática, I have a dream, eu tenho um sonho, na onde ele passa esse sentimento de esperança para todos aqueles que naquela época que eram discriminados por sua cor, que eles também poderiam ter esse sonho e jamais desistir. E em terceiro eu tenho o logos aí, que é a argumentação racional, que ele diz respeito à coerência lógica do discurso. Então é nesse que muitos políticos vão trazer aí dados, fatos históricos, raciocínio estruturado. O Abraham Lincoln, por exemplo, nos discursos dele sobre a União dos Estados Unidos,
Ele recorreu principalmente ali a constituições e argumentos, princípios constitucionais, desculpe, e argumentos racionais para sustentar a ideia de igualdade e preservação da nação, ou seja, ele se baseou no discurso dele trazendo toda uma história que realmente aconteceu, ele não inventou isso, certo? Ele se baseou numa história, então ele contou uma história de uma forma racional, trazendo resultados sobre aquela trajetória toda e explicando por que deveria se caminhar a partir daquele momento ou seguir aquele caminho para não se repetir o mesmo erro ou caminhar de uma forma diferente. Então, ele não trouxe uma ideia pronta da cabeça dele ou criada da cabeça dele, ele se baseou num fato histórico diferente, vamos pôr assim, do Martin Luther King, que ele sonha com um futuro diferente da realidade que ele estava vivendo naquele momento. O Kairos, que muitas pessoas não falam muito, mas eu acho importante, que é quando você usa a retórica no momento ali oportuno. Além dos pilares clássicos, né, esses 3 que nós falamos, o Kairos ele vai se referir aí, principalmente, ao contexto adequado para o discurso. O Winston Churchill, durante a Segunda Guerra Mundial, ele usou ali discursos estrategicamente situados em momentos críticos, potencializando o impacto persuasivo. Como assim? Por exemplo, vamos supor que na época a gente teve a pandemia. Algumas pessoas influentes vão usar aquele momento para criar uma retórica em cima daquela situação para atingir algum objetivo, certo? Então, são oratórias que são criadas a partir daquele momento. Está acontecendo isso no meu trabalho? O chefe, por exemplo. Eu vou criar um discurso para poder motivar os meus funcionários. Ou está acontecendo esse problema na minha cidade, eu vou lá, vou abrir meu Instagram e eu vou trazer um discurso para falar sobre esse assunto. Hoje em dia a gente vê muito isso nas redes sociais, que são pessoas utilizando essa oratória do Kairos para fazer comentário, para discutir sobre um assunto, para fazer uma reflexão sobre algo que está acontecendo normalmente naquele momento. Por isso que se chama um momento oportuno. E a importância da retórica para a sociedade, por que ela é importante, né? Ela vai desempenhar um papel central na vida democrática, lembrando que democratização não é apenas político, mas a gente precisa de ter democracia na nossa comunidade em geral, não somente na política, por isso que as pessoas não podem ficar misturando essas coisas. Muitas pessoas falam, né, eu odeio política. Não está apenas ligado à política, certo? E ela vai permitir o quê? Que a gente consiga expressar as nossas ideias, apresentar ali as nossas ideias, confrontadas, avaliadas de forma argumentativa, não discutindo, mas argumentando, que é ouvir e falar. Quando a gente utiliza de maneira ética, contribui para o diálogo, como eu falei, a liderança responsável é a participação social consciente, ou seja, é uma mistura ali da linguagem, do sentimento e da mensagem que eu quero passar. Então, quando a gente fala argumentativo, é o quê? É eu falar o que eu penso, espera, o outro vai ouvir o que eu falo, e aí eu vou dar um tempo para que o outro processe o que eu falei para que ele fale a ideia dele. Então, eu diria que é uma troca. A retórica, para a sociedade, ela é uma troca. Ela não é apenas vinda de cima do poder e a massa apenas ouve. E isso eu estou falando numa questão geral. Escola, trabalho, família, política, tudo. Porque a retórica hoje, ela está incluída em todas as partes da nossa vida hoje, da sociedade. E na linha do tempo, bem rapidinho, ela surgiu ali na Grécia Antiga, depois passou pela Roma Antiga, depois ela passou pela Idade Média, o Renascimento, e aí veio o trivium, né, que é a gramática, a lógica, a retórica, que ela foi ali naquela, né, se firmou mais na Idade Média, e a modernidade, ela se deslocou para a ciência, que foi uma coisa maravilhosa, a política, e aí chegou a imprensa. E hoje em dia, na era contemporânea, a gente tem aí a retórica no discurso midiático digital nas redes sociais, ou seja, hoje em dia qualquer pessoa tem acesso à linguagem retórica usando as redes sociais.
Porém, pelo fato de muitas pessoas não ter o conhecimento necessário, acaba se usando essa expressão retórica muitas vezes para disseminar coisas ruins. E fazendo aí uma mistura do passado com o presente, então no passado a retórica ela estava concentrada em quê? Em discursos orais presenciais, então as pessoas se uniam, se reuniam, compartilhavam suas ideias, liam livros, tinha realmente uma troca de conhecimento ali. E aí depois entrou na política e a filosofia, que é uma coisa maravilhosa também. E atualmente ela vai se manifestar ali nas mídias sociais, nas redes sociais, campanhas eleitorais, globais, etc. E embora tenha tido essa transformação, os princípios retóricos, eles permanecem essenciais para a gente compreender a persuasão contemporânea. Então, por mais que tenha tido essas mudanças ao longo da história, ela não deixou de ser importante. Porém, as pessoas se esqueceram da sua importância. Eu acho que isso é mais importante a gente trazer hoje aqui. E agora a gente vai praticar. Primeiro, tem um pequeno discurso aí, e vocês vão me dizer se é ethos, pathos ou logos. Quem pode ler para mim? Só vou escolher alguém, hein? Vai lá, Zé, quer ler? Você não participou Vou ainda. ler. Vamos lá. Ethos, pathos ou logos? Falo hoje não apenas como representante eleito, mas como alguém que viveu as consequências das decisões tomadas nesse parlamento. Cresci em uma comunidade onde o acesso à educação era limitado, e foi graças às políticas públicas que pude me formar, ensinar e, hoje, servir a população. Durante mais de 20 anos, atuei na área social, trabalhando diretamente com famílias em situação de vulnerabilidade. Essa trajetória me ensinou que governar exige responsabilidade, coerência e compromisso ético. Por isso, cada proposta que apresento é fruto da minha experiência do diálogo com especialistas e do respeito profundo à confiança que me foi concedida pela sociedade. Vote em mim. Pode falar. Eu não sei se isso foi tirado de algum discurso real, de algum político, mas ouvindo o Zé falar, digo, olha, está aí o juramento para qualquer político, né? Ou o pressuposto que não pode abrir mão, que seria... Eu não decorei lá os etos, patos ou logos, mas para mim isso tá naquela concepção de quem utiliza a sua trajetória, conta uma história, né? Tem até uma área, o maldito marketing, entre aspas, tal do storytelling, né? Então, Isso. por quê? Porque na história o ser humano ele desperta, deixa eu... É uma história, deixa eu prestar atenção. Vamos lá, então. Eu não sei dizer qual deles, mas lembrei dessa relação do... É importante a gente lembrar que num discurso não vai ter apenas um. Sim, sim. Vão ter, mas sempre um vai sempre se destacar um pouco mais. Vai ser preponderante. Alguém quer dar uma... Quer tentar? Não? Eu concordo com o Luiz no sentido de que que trouxe essa história da pessoa. O pathos? Mas o pathos é aquele que vai passar emoção, né? A gente lembra do Martin Luther King lá. Esse discurso, ele está mais focado no ethos, tá? Porque ele trouxe a experiência, ele falou toda a experiência dele, ele mostrou que ele tem uma autoridade também, conforme toda essa experiência que ele construiu na política. Ele está demonstrando que ele é uma pessoa ética e que ele tem uma reputação boa. Então, o ethos ele foi usado mais nessa parte do discurso. Tá? Temos mais 2. Ethos, pathos ou logos? Quem vai ler agora? Quem vai ser o orador? Luiz? Pode ser. Os dados do último relatório nacional indicam que países que investem ao menos 6% do PIB em educação
apresentam crescimento econômico médio 2,3% superior ao de países que investem menos de 4%. Além disso, estudos longitudinais demonstram que cada dólar investido na primeira infância gera retorno social de até 7 dólares ao longo de 20 anos. Diante desses números, reduzir o orçamento educacional não é apenas uma escolha política questionável, mas uma decisão economicamente racional. Se buscamos desenvolvimento sustentável, precisamos alinhar nossas políticas públicas às evidências disponíveis. Isso é mais fácil, né? Esse é o Zé Luiz, não é? Esse é o Logos do Logos. Zé. Logos, Isso, esse é o Logos do Zé, porque trouxe ali dados, trouxe realmente, óbvio que, é igual que eu falei no começo, né, tem muita gente que traz os dados também ali para usar o Logos numa retórica, mas vai trazer fake news, por isso que é importante usar a dialética que o Luiz falou, que é, tá, o iceberg está aqui em cima, nossa, que legal, tem vários dados, mas deixa eu ver o que está por baixo, será que é verdade? Onde vem essa fonte, né? E o terceiro aí que fica o patos, né? Há crianças que acordam todos os dias sem saber se terão uma refeição quente ao voltar da escola. Há mães que escolhem entre pagar aluguel ou comprar remédios. Esses rostos não aparecem nas estatísticas frias, mas estão nas ruas que atravessamos diariamente. Quando falamos de políticas públicas, falamos de vidas reais, de sonhos interrompidos e de esperanças que resistem apesar de tudo. Não podemos nos acostumar com a desigualdade como se ela fosse normal. A justiça social começa quando nos recusamos a virar o rosto. Ou seja, está despertando aí nas pessoas vamos pôr assim, uma compaixão por essas pessoas que moram nas ruas, e normalmente essa retórica ela é usada quando as pessoas estão pedindo doações, né? Também nas redes sociais. Lembrando que a retórica não é apenas usada aí na política, pode ser usada também ali para arrecadar fundos para alguma instituição. Quase finalizando a apresentação, então quais os perigos da retórica hoje, né? O uso excessivo do patos, que é o que a gente usou agora, especialmente o do medo, né, para incentivar ali as pessoas a tomarem uma decisão, muitas vezes sem pensar, agindo pelo impulso, também da raiva, da indignação, levar ali a adesão à crítica do público, ou seja, trazer até mesmo ali um desespero, né, daquelas pessoas. E por que é perigoso? As emoções, elas vão reduzir a capacidade de análise racional, que ali a pessoa vai acabar esquecendo ali a dialética de analisar todo aquele processo antes de tomar uma decisão. Discursos polarizadores, que a gente vê hoje, o mundo ali polarizado, e cria-se um ambiente de nós contra eles, o que é um perigo hoje em dia, principalmente com o acesso das redes sociais. A articulação retórica ali, o Aristóteles já alertava muitos, né, para o uso irresponsável ali das paixões pela linguagem, usar de uma forma irracional, inconsciente, e o Foucault, ele também mostrou que como os discursos emocionais podem produzir regimes de verdade, que é realmente quando acontece essa polarização, trazendo aí, usando demais o patos para despertar nessas pessoas o medo, o desespero. O esvaziamento do logos ali após verdade, que na era digital que acontece hoje em dia, a retórica muitas vezes ela dispensa dados, evidências e coerência lógica. Então as pessoas criam uma retórica para muitas vezes conseguir seguidores, atingir um grupo que não gosta, por isso que vem a disseminação do ódio, muitas vezes, relacionado a algum grupo. Quais são as consequências, né? A normalização da desinformação, fatos que possam valer menos que crenças e argumentos científicos que são relativizados, ou seja, a minha ideia que é importante, eu vou deixar o logos de lado, que é a ciência, que é o resultado, que é algo verídico, aquilo ali não presta. Não acredita naquilo não, você tem que acreditar no que eu estou falando, né? E o logos, ele é substituídos por narrativas convenientes, que eu acabei de falar. Então, o logos, que é super importante para poder criar essa base na retórica, ele é acabado deixando de lado, descredibilizado,
muitas vezes por uma pessoa que tem a oratória boa, de convencer as pessoas, mas ela não traz mais nada além disso. E a construção também artificial do ethos aí, né? Hoje em dia, o ethos ele pode ser fabricado estrategicamente pelo marketing, como o Luiz estava falando, usando ali os algoritmos, né? Então, o que acontece? As lideranças carismáticas, que todo mundo gosta, que não tem compromisso ético algum com as pessoas que ali, com o público, confiança baseada na imagem, não tem ação nenhuma, só falatório, personalização excessiva da política, que é muitas vezes aquilo que eu falei. Então, fala, a pessoa que não tem, como o Luiz trouxe aquela hora, os desenhos, né, do leitor comum e o leitor que tem o conhecimento. Ele vai ver aquilo, vai achar legal, eu vou nesse. E vai se esquecer de analisar todo o contexto que está por trás. E aí, aqui embaixo, o público vai acabar confundindo a aparência da autenticidade com integridade real. Lembrando que isso não é apenas na política, acontece com alguma pessoa que eu sigo, um líder religioso que eu tenho admiração, alguém na minha família que acaba usando essa retórica para atingir alguma pessoa que ela não gosta na família. E a normalização do discurso de ódio, que a retórica ela também, infelizmente, pode ser usada para legitimar preconceitos. E me veio agora à cabeça na época mesmo de Jesus, né? Muitos grupos usavam a retórica para descredibilizar a oratória de Jesus para aquela massa, né? O que, naquela época, as pessoas não tinham conhecimento, não tinha muitas vezes o logos, que é a parte científica, então era muito mais usado uma combinação do ethos e do logos, do pathos, desculpa, para poder levar essa informação ali da linguagem para todas as pessoas. E quais são as estratégias comuns hoje em dia, né? A linguagem eufemística, generalizações, desumanização simbólica de grupos, ou seja, eu não gosto daquele grupo, então eu vou começar a criar argumentos e uma oratória em cima daquele grupo para que as pessoas que gostam de mim venham para o meu lado, acreditem em mim e comecem a atacar aquele grupo que está ali fora, certo? E do ponto de vista ético-retórico, isso representa um uso perverso do pathos, como eu falei, mobilizando o medo e o ressentimento e muitas vezes o desespero. E aí também tem a algoritmização também da persuasão, que aí vem a questão do AI, né? E aqui a retórica ela vai encontrar a tecnologia, né? A persuasão sem responsabilidade nenhuma e a lógica algorítmica substitui o debate público. Muito importante isso também, porque hoje a gente sabe que muitas pessoas usam a rede social nos seus próprios negócios, mas eles acabam usando o marketing para um lado falso, para poder atingir aquilo que quer, que seja dinheiro, seja seguidores, usando de uma forma irracional, né? E usando ali conteúdos extremos que apenas ganham visibilidade. E isso qualquer pessoa hoje faz, hoje em dia, infelizmente. Finalizando, então, por que a retórica é importante nas escolas? A gente pensando na escola da sabedoria. Ensinar retórica, na minha opinião, também baseado nos estudos, é fundamental, porque a linguagem ela não é apenas um meio de comunicação, né? Mas ela também é um instrumento de poder, de participação social, de construção de sentido. E quando a gente aprende a retórica, os estudantes, sejam crianças, adolescentes, adultos, vão desenvolver a capacidade de argumentar com clareza, avaliar os discursos de forma crítica e expressar suas ideias de maneira ética e responsável. Juntando a isso, quando a gente está ali ensinando retórica, também é importante ensinar o que é ética e o que é moral, porque muitas vezes as pessoas não sabem hoje em dia o que é. E no mundo marcado pela circulação acelerada de informações hoje em dia, desinformação e polarização, a gente precisa compreender como os discursos persuadem uma competência essencial para a formação cidadã. Por isso que, na minha opinião, hoje em dia, trazer a retórica para dentro das escolas é muito importante. Porém, a gente sabe que a grande massa não quer que os cidadãos sejam ali críticos, né, que questionem,
que tragam ali perguntas para grandes massas, sejam professores, sejam o pessoal que está no poder. Também vai desenvolver aí o pensamento crítico, então vai trazer o pensamento crítico, porque vai ensinar as estratégias do ethos, do pathos, do logos, vai ajudar a identificar quando uma linguagem é usada para informar, convencer ou manipular. Além disso, vai contribuir ali a vida democrática, como eu falei lá atrás, a vida democrática não é só política, é tudo, a gente está vivendo em democracia o tempo inteiro. E a gente também vai preparar os jovens aí para debates públicos, diálogo de escuta um outro, que é super importante, por isso que esse primeiro workshop, ele vai focar principalmente ali na comunicação entre pais e filhos e família, o que é muito importante, respeitando diferentes pontos de vista. E também, ao invés da gente formar apenas consumidores de discurso, a gente também vai ensinar a retórica de forma, né, que a gente forme aí sujeitos conscientes, capazes ali de defender direitos, promover justiça social e a participação na sociedade. Considerações finais que eu coloquei aí, então a retórica, na minha opinião, ela é importante ali, é uma ferramenta muito importante de compreensão, porque ela é fundamental para a gente analisar discursos, produzir argumentos consistentes, exercer a cidadania crítica. O domínio de seus conceitos possibilita não apenas persuadir, mas também reconhecer estratégias discursivas e avaliar o seu impacto ético-social. De novo, a palavra ética ali, que ela anda com a retórica o tempo todo, são casados. Então, é importante também trazer essa definição do que é ser ético na sociedade. Essas são as referências que eu trouxe aí, esses livros, Aristóteles, e também eu trouxe algumas dicas de filme para quem quiser tirar foto e assistir depois. Todos esses filmes trazem ali a retórica, o discurso do rei, a sociedade dos poetas mortos, Prenda-me se for capaz, que é um filme ótimo também. Esse Wag the Dog é maravilhoso, é a retórica nua e crua na política, é ótimo, e o destino de uma nação. Muito obrigada. Muito bem. Eu fiquei com a sensação de que, nesta visão ampla de retórica, você também trouxe, não diria conceitos, mas uma abordagem que perpassa pela dialética. Sim. No sentido de análise, de validação, né? E o que eu li me marcou, de certa forma, nessa composição do Trivium, em especial na passagem da dialética para a retórica, é que a retórica, e aí, claro, cada um vai puxar a brasa para o seu assado aqui, né? A retórica sem dialética é um discurso vazio. Né? E a dialética sem o conhecimento científico, vamos dizer assim, ou propedêutico da gramática, é também uma ferramenta muito perigosa. Né? Então, é muito bonito isso. A Tiziane acho que está fora do país já há algum tempo, talvez não vá lembrar, mas enquanto tu dava os exemplos, etc., me veio assim, de imediato, aquela propaganda do Magazine Luiza, que tem um slogan e que bate forte e que diz assim, é só amanhã, e é só amanhã, e aquilo pega assim, né? É quase que assim, deixa eu tomar um gole de Coca-Cola, mas é só amanhã. Um gole de Coca-Cola, mas é só amanhã. E aí, o que me ocorreu? É claro, o que está tentando colocar na cabeça das pessoas? Urgência e perda. Tem que ser amanhã, porque se eu não for amanhã, eu vou perder a promoção. E aí o coitado do Luiz Fernando vai lá para mais um carnê, já vai fazer um empréstimo, já vai comprar o que não precisa. Deus do céu. Esse mundo, Betinha e Zé Luiz, é perverso. Tem que ser forte da coluna para não ter hernia de disco, mas tem que ser forte aqui da mente para não cair nessas armadilhas.
Vamos lá, então. Agora está aberta a discussão aí com essa rica apresentação da Tiziane. E depois a gente, não sei se vamos decidir pela continuidade. O Zé está ali já se lambendo para falar da sua geometria, né? Mas também o tempo aqui, eu até fiquei em pé porque eu tenho feito isso, eu levanto, estico, enfim. Mas está aí, para o debate com a Tiziane, que aí pelo menos a gente encerra e depois avalia se vai dar para continuar ou não pelo tempo, né, que já tem. Os mais velhos primeiro, Betinho. Então sou eu. Muito interessante, né? E eu faço uma correlação com o que a gente conversou lá no início. Lá, ó, são várias situações, várias coisas, né? Essas 7 matérias, que a gente sabe que existe, mas não se aprofunda. Então, quando vem isso de forma detalhada, como a Tícia apresentou e tal, fica claro, a gente vê as estratégias que são usadas no marketing, na parte política, na parte comercial, como o Luiz citou, do Magazine, né? Isso existe na prática por aí, e se a gente tivesse mais clareza disso, mais consciência disso, talvez seria mais fácil da gente se direcionar nas nossas decisões. Ó, isso me interessa, isso aqui é importante para mim, e isso não é importante para mim, deixo para lá, né? Então, parabéns, Tiziane, esclareceu, trouxe muito claro isso para a gente. Né? Obrigado. Eu, assim, confesso que hoje eu estou me sentindo muito feliz e realizada com o resultado, né, que tem sido, né, que vocês já apresentaram esse período, tanto o Zé, Luiz Fernando, a Tiziane, porque eu fiquei pensando aqui comigo que só pegar esse começo aí, né, que está no Trivium, a gente já vai ter assunto para o primeiro semestre inteiro, sabe, para criar grupos, porque é tão rico o material, é tão rico, que não dá para você esgotar ele num grupo de um dia. É para você fazer continuidade, né, para colocar isso aí de forma sistemática, para ir aprofundando nisso, porque a cada coisa que vocês trouxeram, há um mundo atrás, como o iceberg que você disse, né? Você traz muitas informações para serem discutidas embaixo de tudo isso. Então, é assunto assim, para muito tempo, e aí nós já estamos começando, e eu comecei a ver claro isso, já começamos a ver a formação da escola de sabedoria, né, que é gerar isso. E você trouxe aí, Ticiane, o ponto fundamental, e se marcou várias vezes, da questão ética, né? Porque a grande formação, hoje, o conhecimento, ele avançou e avançou, mas a questão ética está aquém. Por isso que nós estamos tendo tudo que tem, né, nesse momento, de oportunismos, né, que a gente vê de forma geral. Então, a ética, ela vai ter que ser batida a todo momento, junto com o conhecimento, para que forme esse cidadão crítico, mas de bem, né? Para que ele possa ser aquele que fomenta mudanças, mas mudanças no sentido sociais, que traga benefício para todos, né? Que olhe isso e seja um atuante dentro disso, né? Ético. Então, assim, fiquei muito feliz, estou muito feliz com tudo que aqui andou até agora, com os resultados. Acho que foi, assim, além daquilo que eu dava expectativa. Maravilhoso mesmo. De todos, viu? Uma decisão aí com relação ao tempo, né? São 16 e 17, e eu também, além de fazer eu preciso dar uma pausa maior para acomodar minha coluna, né? Então, eu gostaria muito de dar sequência. Acho que a gente ia até a meia-noite, mas sem. Isso eu faria em outras épocas, não depois da minha hernia de disco, do aprendizado que eu estou tendo com a minha hernia de disco. Mas não sei vocês, Zé, Idete e Pisciane, o que é que vocês acham aí? Eu acho produtivo a gente agora dar continuidade, né, na outra semana. Sim.
Porque senão, informação demais também afoga a gente, né? Você vai ficar magoado, Zé? Não, senhor, tranquilo. Sim. Porque, como a Beth disse, chega num ponto que muito, o volume de informação a gente vai ficando cansado pelo tempo que já estamos aqui, né? Inclusive com relação às próximas, porque inicialmente a gente tinha estipulado aí, parece que 10 minutos para cada apresentação, né? Já mudar isso e vir com paradigma de 30 minutos, porque em 10 minutos... É muita coisa. Eu acho Então. que é complicado trazer um assunto tão rico em 10 minutos. Eu até tentei fazer um resumo mais rápido, mas eu não queria, sabe, atropelar as coisas assim por cima, porque eu acho que é importante a gente frisar algumas coisas, né? Mas eu acho que foi muito prazeroso hoje, é gostoso o aprendizado, né? E a gente ter essa troca. Eu acho que por ser assuntos tão importantes com tanto conteúdo, 10 minutos eu diria que é impossível. Né? 10 minutos não iria trazer o que a gente realmente precisa, né? Principalmente para a escola, né? Eu acho que 30 minutos, 20 minutos, acho que é excelente mesmo. Uma coisa também, Beth, eu queria sugerir, Beth, para incentivar a Soninha lá, para que elas assistam o vídeo, né? Vai dar para elas, eu acredito, uma noção melhor do que é um bate-papo só. Nós não somos especialistas nessas matérias, pelo menos eu não sou na minha, então nós estamos conversando. E daqui que a gente vai direcionar a próxima, em relação à geometria, o que nós vamos fazer? Nós vamos aprender isso aqui de forma apurada, em quantos capítulos, vamos dividir tarefas, né? Então, elas assistindo esse vídeo de hoje e participando da próxima, aí, mais uma bate-papo, eu acho que elas vão ficar mais tranquilas. Bom. Eu creio também, Zé, porque eu acho que elas estão até um pouco apavoradas, né, com essa questão ainda, e acho que assistindo como foi apresentado, elas vão ficar mais tranquilas realmente do que é realmente que se pensa, né? Mas você pode deixar que eu vou passar para elas, pedir para elas assistirem. Eu acho que elas estão também ainda no efeito das questões profissionais, né, do negócio, que elas se dedicavam, que acredito fosse fonte de renda para sustentação. E, pelo pouco que eu soube, advém do pai, acho que da Silvia, né, o negócio na origem, lá, a questão, né, da autoescola, ou da parte a gente chamava de, como é que era? A pessoa que despachava os papéis. A gente ia num despachante. Despachante. Bom, para fechar aqui, para a gente poder, então, pensar em questões que eu acredito que sejam necessárias para seguir nessa organização do nosso trabalho, me ocorreu, eu não desconheço totalmente, já ouvi falar, é claro, aqui eu vou usar um pouco da estratégia do Patos, né? Eu lembro que o meu pai, eu ia com ele, foi alfabetizado no método Paulo Freire, ainda num momento de regime militar. E para mim o que ficou marcante foi que a turma se reuniu e comprou, e eram todos muito pobres, comprou um anel e deu para a professora no dia da formatura. Olha que coisa bacana. E a professora que foi dele na alfabetização de adultos, na época do Mobral, né? Eu não sei se usava o método Paulo Freire ou não, mas eu sei que tinha um método lá, mas acho que não. Acho que até nem era, porque era ditadura, não podia. O Paulo Freire era considerado subversivo, então. E depois ela foi minha professora, eu no ensino regular, né? Então, mas eu acho assim, como nós vamos lidar com públicos diversos, né? Eu não sei, e aí eu gostaria que vocês pensassem a respeito. Eu sempre procuro minimamente me guiar por pressupostos teóricos relacionados ao processo da aprendizagem humana. Tem aí a linha da andragogia, dos adultos, etc. Então, a gente precisa definir, não um método, mas uma base, e adaptando, enfim. E aí me ocorreu o método Paulo Freire, né? E quanto à abordagem,
eu percebi, tudo isso para a gente refletir e retomar depois, tá? Eu percebi na fala da Betinha uma ideia de fragmentação. Nós temos as ciências ou as disciplinas e vamos tratá-las, né? Mas eu acho que eu discordo. Não sei por que ainda. Na verdade, assim, o desafio é... Bom, a Tiziane, minha concepção, a Tiziane vai falar sobre essa questão da educação na família, né? Acho que é uma das temáticas lá de workshop, né, Tiziane? Bom, ao abordar esse tema norteador, ela tentar fazer um esforço para aplicar, obviamente que vai aplicar o uso correto da gramática, mas despertar nas pessoas o quanto o conhecimento da gramática influencia, sem ir discorrer tudo sobre gramática, imagina, tudo sobre gramática da língua portuguesa. Possível, né? E, ao mesmo tempo, também avançar naquilo que for possível, chegando, inclusive, até para dar um exemplo ou para ilustrar, ir lá na astronomia. Né? Oh, vou falar besteira, mas se as relações familiares não estiverem harmonizadas, até os astros, até isso que está fora né, daquele cotidiano, poderão atuar de forma favorável, não vai vir, né? Considerando que tudo é energia, não vai vir boas energias. Então, Betinha, eu discordo porque eu acho que não entendi corretamente a tua ideia, mas a minha sugestão é que a gente evite o máximo possível as caixinhas, né? E, claro, nos falta conhecimento, e muito conhecimento, para dizer, não, deixa comigo, eu vou abordar um tema e eu vou aqui, nessa abordagem, contemplar o máximo das 7 artes liberais possíveis, ou como pressuposto, ou como exemplo, né, ou como trajetória de raciocínio. Então, é isso aí, agradecer a todos vocês, em especial a Tiziane, que compartilhou a paciência de vocês ao me ouvirem, e o aprendizado aí construído com a Tiziane e os comentários de todos. Só assim, salientando, eu não falo de fragmentação, não, viu, Luiz Fernando? Eu falo assim que, claro que nós vamos ter que fazer abordagem, por exemplo, se você for fazer um seminário, 2 horas, por exemplo, online, ela vai falar sobre família. Não tem como ela pegar tudo que ela passou para nós hoje e tentar, e só vai ela que vai falar, ela não vai conseguir deixar pessoas participarem. Então, talvez, quando eu falo assim, se você vai trabalhar com um grupo, e esse grupo ele vai ter sequência, é de você fazer as abordagens construtivamente dentro daquela ideia, não é fragmentar, um faz isso, faz aquilo, tudo fragmentado, não. Eu também não sou a favor de fragmentação de conhecimento, né? Mas é um assunto muito profundo e que ele vai determinar aí uma sequência, né? Isso que eu penso na minha cabeça, de talvez do mesmo grupo participando daquela sequência construtiva do conhecimento. Nesse sentido. É que, vê bem, nós vamos estar poderemos ter 2 frentes. Uma específica das 7 artes liberais, obviamente, tratando elas numa ordem, né, que tem pré-requisitos, tem construções que a gente precisa garantir para avançar na sequência delas. Então, elas não deixam de ter esse caráter que eu mesmo critiquei, de fragmentação ou de especialização. Isso. E isso é uma frente. A outra por ser uma escola da sabedoria, tratar de temas urgentes do cotidiano, que acredito seja o que motivou inicialmente, mesmo sem toda essa visão agora um pouco mais detalhada das 7 artes liberais, foi o que pode ter motivado a Tiziane. Não, eu, como educadora, sinto a necessidade de que as famílias deem conta do seu papel, tomem consciência, participem, se autoeduquem, etc, etc. Puxa, isso é muita sabedoria. Nos dias atuais, a gente sabe disso, não porque necessariamente vive nas nossas famílias, nós mais velhos já, que estamos com as famílias diminuindo,
mas aqueles que estão aí no fervor da sua produtividade, né, social, econômica e até mesmo familiar. Então, para mim, fica dessa maneira. Temos, né, esse segmento que a Tiziane está inaugurando e essa nossa tentativa, e aí sim, concordo com a Beth, não. O Zé evolui lá na questão da geometria, eu vou evoluir na questão da astronomia, mas vamos dar o começo pelo começo, né? Pelo começo, até assim, quando a Tice trouxe para a gente, assim, ó, contextualizar a família, e nesse processo, todo momento ela disse, não está aplicado somente isso, está aplicado aquilo. Então, vamos imaginar, a Tiziane está de primeira instância com o grupo para a família, ela vai fazer essa abordagem dentro da família, dali a pouco ela pode estar com um grupo abordando outro setor, falando da mesma coisa, entendeu? É isso que eu estou querendo, talvez, não... É isso que eu estou querendo dizer, que dá muito caminho aí para trabalhar. Tá? Não, perfeito. É que eu acho que assim, ó, expressões como retórica, dialética, a gramática já não tanto. Etos, então, nem se fala, logos mais ainda, e olha que eu já... E o patos, né? Isso, assim, para um grupo heterogêneo com baixa escolaridade, o sujeito entra em desequilíbrio cognitivo, segundo Piaget, e ó, ele foge, ele não tenta buscar o equilíbrio. Mas é isso, gente. Então tá bom. Obrigado e até o próximo encontro. Obrigada, viu? Bom, Obrigada. Semana. Hoje não tem foto, tio? Tem, vamos lá. Boa, Zé. O Olha, Zé meu cabelo. Isso. Eu preparei meu cabelo. Falei, hoje à tarde eu estava de boné até agora há pouco. Falei, agora vou lá, molhei o cabelo, pentei. O cara não vai tirar foto. Vou de cabelo de japonesa hoje. Então. Isso. O Zé tem sido minha ajuda para os remédios aqui para dor que vão, né, prejudicando um pouquinho a memória. Então, deixa eu me preparar aqui, eu tenho que ativar a tela onde nós estamos. Tenho que preparar o botão da máquina, print screen. Então, vamos lá. 1, 2, 3, chicletes. Deixa eu ver se saiu. Se saiu, já vai aí no nosso grupo. Não é para deixar os que não vieram com ciúme, mas é para... Olha, não é que nós ficamos bonitos, hein? Vejam aí se gostaram. Senão ele usou IA. Não. Photoshop. Gostei, ficou ótimo. Então tá bom, gente. Bom final de semana, bom carnaval para os que vão pular, né? Beleza. A noite toda hoje. Tá bem, então. Tchau, gente. Tchau. Até com Deus.